Boa noite, gente. E aí, tudo bom? Pronto, vamos hoje recomeçar, tá? Mais um contato com a Sheila, essa pessoa maravilhosa que já tivemos duas lives, não é? Isso, olha aqui. Tá, então, excelente. A Sheila é uma pessoa que realmente já está presente conosco aí em algumas lives e a cada uma são muitas coisas acontecendo, assim, muita informação, algo realmente sobrenatural do que a gente conversa, algo maravilhoso, tá certo? Sheila, vamos entrando? Cadê você? Ah, agora sim, agora você citou. Grande, Giovanni, um abraço, meu amigo. Firmino Heraldo, um abraço. Oi, oi, Oh! E aí, minha querida, tudo bom? tudo. Então, eu Prazer tava, estar eu tava aqui. falando para eles aqui, né? Já que você já é carta marcada aqui, né? Nas lives com a gente, né? Tanto eu lá com o Sim, seu Instagram, como você aqui no meu. E é muito gratificante a gente estar aqui sempre passando informações. E hoje informações que até eu vou absorver muito mesmo, certo? Que é sobre essa questão que você domina muito, constelação familiar. Só o nome familiar já me traz muita coisa boa. Esse nome familiar, quando você mistura família, certo? Eu já fico assim, já, opa, coisa boa, né? E aí você vai fazer esse aparatozinho. O tempo da gente a gente sabe que é curto, né, Sheila? Mas a verdade. gente está aprendendo a usar o tempo, viu? E detalhe, a gente tem que parar 2 minutinhos antes para que a gente possa gravar, senão não se grava direito. Beleza? Sheila, Ah, se beleza. apresente Consegue gravar rapidinho. só no final? Teve aquela nossa que a gente deixou extrapolar. E aí não pegou. Não ficou legal, não. Que É, a legal, gente, não sabia. Pois é. Então, 1 minutinho, quando aparecer aquelas coisas lá, a gente já tchau. É por aí. Tá? Então, gente, sejam muito bem-vindos. Sheila, se apresente, tá certo? A gente vai estar trocando essas figurinhas aqui, que vai ser maravilhoso. A noite vai ser perfeita. Muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Eu sou Sheila Martins, eu sou professora, né, sou servidora pública e sou também consteladora familiar e aromaterapeuta. A constelação familiar, ela é uma terapia, vamos dizer assim, um pouco recente. O nome, pelo menos aqui no Nordeste, não é muito conhecido. Então, ainda é comum a gente ter que explicar um pouco do que é, porque as pessoas confundem com terapia convencional, né? E colocam mais na terapia holística, enfim. E, de certa forma, faz sentido, porque o holístico ele vai trabalhar a gente como ser integrado. A constelação familiar, ela tem como fundador o Bert Hellinger, que foi quem sistematizou essa técnica, né? E o Bert Hellinger, até o ano passado, ainda estava vivo, ele morreu no finalzinho do ano passado. E ele percebeu, na experiência dele como psicanalista, como na época ele era missionário na tribo dos Zulus, na África. Então ele começou a perceber como que aquele povoado se organizava, como que eram as relações com autoridades, como que era a ideia que eles lidavam com doença, com os traumas. Então, como ele era psicanalista, aquele ambiente era bem interessante para ele, e ele começou a observar que as pessoas lidavam com a doença de forma diferente, lidavam com a autoridade dos pais de forma diferente, por isso eles não tinham dificuldades de lidar com algumas limitações, né? Não tinham tantas dificuldades com doenças como outras pessoas que ele já tinha tratado. E aí eu falo doenças no sentido somático, porque a gente sabe que todo o nosso corpo ele está interligado. Então, se eu tenho uma tristeza muito profunda, eu fico mais suscetível a bactérias, a vírus, isso já é comprovado. Quando a gente está no tratamento de um câncer e a pessoa tem uma disponibilidade maior, um ânimo, uma fé, uma abertura para um tratamento mais aberto, ela consegue ter mais força do que alguém que entrega os pontos mais fácil.
muitas vezes sofrendo de uma doença séria, né? A gente percebe isso ao longo da vida, nas comparações nos atendimentos. E aí, o Bert começou a atender as pessoas baseado nesse aprendizado que ele teve mais de 50 anos, observando, vendo como era que acontecia a questão da criança, do tratamento da autoridade, como era para chamar atenção, coisas básicas que a gente passa no dia a dia. E ele começou a aplicar isso para as pessoas em ginásio, em reuniões de grupo, né? Então, o Bert Hellinger começou a entender que, de fato, a maioria dos nossos traumas, das nossas dificuldades, das coisas que nós empacamos na vida e a gente não sabe por quê, tá ali racionalmente, tudo forma, aquilo está ligado ao nosso sistema familiar, ao lugar de onde a gente Certo. veio. Até o... Viu, Shelina? Dá uma olhada aí, por favor. Eu acho que a porta deve estar fechada, alguma coisa, tá falhando um pouquinho. Mas tá tudo bem, tá indo bem. Vai, Deve ser internet. Então ele vai. começou a perceber que essa conexão era muito forte com a família de onde a pessoa tinha vindo. Então ele via que alguns acidentes, algumas tragédias, algumas mortes abruptas que aconteceram tinha, de alguma forma, alguma interferência naquele processo clínico daquela pessoa. Então, ele começou a considerar que o sistema familiar, a nossa crença, a forma como a gente foi gerado, tem um peso na forma como a gente pensa, na forma como a gente se comporta, na forma como a gente enxerga o mundo. E isso é muito amplo, porque é na forma que a gente lida com dinheiro, é na profissão que a gente escolhe, é na forma que a gente vai para os relacionamentos, né? Então, ele percebia que naquela tribo como havia uma honra muito grande às pessoas mais velhas, né? E até a Bíblia comenta isso quando fala para a gente honrar pai e mãe e tal. Então eu vi uma ligação muito grande, embora seja ciência, não tenha um fundamento religioso, ele sendo missionário na época, né? Ele sendo padre católico na época, não tinha nenhuma ligação específica. Eu que ao longo da minha caminhada mesmo fui percebendo que algumas coisas faziam sentido. Então, ao longo desse tempo, o Bert trouxe para o Brasil também a constelação familiar. Ela nasceu na Alemanha com ele, que ele é alemão. Começou esse trabalho lá. Depois de um tempo, ele trouxe para o Brasil, formou escolas de constelação, trouxe treinamentos para cá, onde as pessoas pudessem, das suas variadas áreas. Então, a gente tem médico, que é constelador, advogado. A constelação sistêmica ela tem entrado muito no ramo do direito, porque nós temos processos que vão anos e anos perdurando e não se chega em um senso comum. E a constelação, ela me ajuda a ver o meu ponto de vista e o ponto de vista do outro. Então, a gente consegue chegar num ponto comum, mais humanizado, que não seja só precisar ir diante do juiz e fazer um decreto final. Falando Por nisso, outro Sheila, lado, uhum. Falando nisso, eu tenho, sim. como você sabe, eu atendo home care, né? E eu tenho uma dos meus pacientes, ela é juíza, certo? E é consteladora. E a Olha gente, só, eu achei muito lindo isso, porque a gente conversando, né, sobre aromaterapia, ela começou a falar sobre a constelação familiar e que ela é juíza de direito, né, sim. e que utiliza essa ferramenta maravilhosa nos processos para facilitar o entendimento. Mas, continue, porque eu abri agora Sim, o espaço. verdade. Inclusive, no fórum, aqui em Fortaleza, a gente tem um núcleo onde a gente pega algumas pessoas que estão respondendo medidas e nós trazemos a situação do processo para ser constelado. Então, a gente percebe uma melhora na situação da postura da pessoa de vida, porque a constelação, ela entende que, de alguma forma, aquilo que aconteceu, um crime que aconteceu, está ligado ao sistema dele. E quando ele se conecta com essa verdade, ele entende que ele tem o poder de escolha de fazer um pouco diferente e que ele precisa lidar com responsabilidade com o que aconteceu. Então, a constelação, durante muito tempo, às vezes, a gente tem a ideia de que, então a gente vai colocar a culpa nos pais. E não é essa ideia. É exatamente o contrário. É a gente entender que os pais tiveram o grande
a grande oportunidade de nos dar a vida, de nos ensinar muitas vezes com os erros deles o que não fazer, e que a gente tem a oportunidade de honrar eles fazendo um pouco diferente. Que Né? legal, Então a gente tenta que levar legal. exatamente isso. Isso é muito importante. Eu acho também, Sheila, isso é muito importante, porque as pessoas, elas poucas, são aquelas que recebem os seus erros, as suas falhas, recebem para responsabilidade para você, não sempre é a do outro. E Sim, principalmente é porque, eu fui assim, meus pais fizeram isso comigo, eu sou rejeitado desde lá, não sabendo ele que ele pode mudar isso, né, a partir sim. do momento, exatamente que ele começa a entender isso que você está falando. Tá profundo, gostando, viu, Sheila? Vai lá, arrebenta. Exatamente. Na constelação, a gente não lida com a questão dos culpados. A gente não procura culpados, a gente não dá, vamos dizer assim, legitimidade às vítimas. A gente não coloca as vítimas embaixo do braço, vai dizer, você é uma coitada. Não. Ah, A gente vai dizer qual a parte que te cabe nisso que aconteceu. Né? boa. Como que você vai lidar com o que fizeram com você? Se você devolver na mesma moeda, você vai gerar uma conta mais na frente. Então, você pode resolver de outro jeito? Então, a Pronto. constelação, ela lida com a responsabilização do Legal. que está gerando ali naquele acontecimento, né? Se Uhum. aquele acontecimento está vindo à tona, ele tem algo para ensinar para a gente, né? A gente precisa estar atento. Então, no campo do juiz, né? Do campo do júri, tem sido muito interessante. Alguns acordos, a questão da mediação também é muito mais rápida, Sim. porque coisas simples, como pensão alimentícia, que durava anos, e aí vai a mãe, e o menino, e todo mundo. Então, a gente consegue agilizar e passar por alguns, vamos dizer assim, minimizar uma série de conflitos que a gente teria que ir no fórum voltar, ir no fórum voltar, Que e as, uma constelação muitas vezes é mais já facilita. simples. Que as pessoas, né, Sheila, taxam isso às vezes como religiosidade, como algo que você não pode ser, eu sou católico, se eu sou evangélico, se eu sou não sei o que, se eu não sei o que, eu não posso realizar isso. Tá aí pessoas culturalmente diferenciadas, elas estão trazendo essas práticas integrativas e complementar, que a constelação familiar Sim, é uma, uma sim, prática. é uma prática, Sim. certo? Então vocês têm que entender isso, é a base de tudo. As coisas nunca foram como a gente achava que eram. Né? A gente Uhum. vai buscar, quando a gente começa a estudar, se aprofundar, tá aí, eu estou aprendendo coisas gigantes. Mas vai lá, minha querida, corra, que esse tempo é que é 2 dias de aula aqui para a gente falar. Vai. Fora a questão do campo do direito, no campo da medicina também, inclusive a professora Dagmar, que é uma consteladora daqui do Ceará, ela está fazendo um livro. E na segunda-feira vai ser o lançamento desse livro. Ela é médica e ela tem trabalhado sobre o foco de que os nossos sintomas, eles falam algo referente à nossa história também. Então, a gente percebe, por exemplo, famílias que tiveram muita raiva, famílias que tiveram questões de muita dificuldade com a tolerância em gerações anteriores, a gente percebe que o pai, o avô, o bisavô, todos têm algum problema no coração. E aí a gente vai trabalhando os órgãos alternados, né? A questão das ites, e isso, a Uhum. acupuntura, a medicina chinesa vem junto, falando exatamente que os pontos do nosso corpo e as inflamações têm algo também a nos dizer. Então, Com quando certeza. inflama uma sinusite, quando você tem um problema respiratório, aquele pulmão, ele está lhe dizendo que teve uma tristeza no seu sistema, que teve algo que você precisa olhar e por isso que ele não está tão bem, né? E muitos desses sintomas, Thales, quando a gente passa a olhar, desde o do mais rebuscado, que já tem um diagnóstico, como aqueles que a pessoa diz, eu já estou tomando remédio há um bom tempo, eu já fui no médico, e eu não sei como fazer esse controle, como olhar para isso de uma forma diferente. Quando a gente vai olhar, ela percebe que era uma sensação parecida que a mãe tinha, que a avó tinha, era uma sensação já presente na família. E tudo que a gente olha tende a diminuir um pouco de tamanho porque você está olhando, você está ali atento. É diferente quando você ignora, né? Uhum. Quando a gente é criança e tem muito medo daquela sombra, a gente fica pensando que é um fantasma, que é uma coisa muito grande. Sim, Quando a sim. gente vai olhar, é só a sombra de um graveto na janela. E Então, Sheila, a eu assisto. Oh, constelação, desculpa. oi.
eu assisto suas lives e você tem uma sequência de estudos por filmes. Dá uma Sim. dica pra gente, assim, de algo pra quem não entende nada, dizer assim, não, pode começar nesse aqui, tipo, sabe, pode ser um de bebezinho, mas assim, dá uma dica, assim, de um filme pra gente abrir um pouco o nosso espectro pra visão da constelação, assim, algo fácil, por favor, não bota coisa difícil não, né? Só Pronto. pra dar um start. Cara, eu acho que um bom filme para a gente começar é O Som do Coração. Eu nunca ouvi falar. O Som do Coração é um filme que eu sou apaixonada, mesmo que eu sou apaixonada por música. Oba. Então, foi o primeiro filme que a gente trabalhou na live. Essa Uhum. live, infelizmente, não ficou gravada, porque foi a primeira. Vou Então, até anotar isso aqui. esse filme, eu não encontro na Netflix. Tinha um tempo no YouTube, depois saiu, a gente conseguiu por link no É, site da internet, né? Mas quando você coloca O Som do Coração, é a história de um menino que ele, muito cedo, nasce de um amor. Eu vou dar só uma síntese aqui para ficar com certo, gosto e dar spoiler do isso, filme. não dá spoiler não, por favor. Nasce de um amor de um casal de músicos, né? Ele cantor e guitarrista de uma banda, ela tocava violoncelo numa orquestra sinfônica, e era um amor que não foi possível, o pai dela não entendeu muito bem, ela engravidou, foi proibida de ficar com esse cara, nasce uma criança que é entregue à adoção. E daí esse filme traz a constelação porque ela vai falar exatamente sobre o peso desses pais, a influência desses pais na vida dessa criança, mesmo estando longe, e o peso que essa criança teve na vida desses pais, mesmo a mãe achando que ele tinha morrido no parto. Então, a gente tem uma série de acontecimentos na nossa vida que a gente acha que pode apagar. Então, a gente teve muitas vezes mais de um casamento, nós temos perdas de filho, nós temos alguém que morreu de forma trágica na família, ou de susto. E é normal que a gente muitas vezes se proteja para olhar para isso porque dói. Só que quando a gente não vive o luto, quando a gente ignora a primeira esposa ou o primeiro esposo, chama ele de falecido e bota outro no lugar e finge que nada aconteceu, né? Ficam contas para pagar, ficam pendências para você olhar e sempre a próxima relação fica refletindo a anterior. A E aí, às bagagem, vezes, né? isso. Então, a gente percebe que isso, às vezes, vai reagir como uma pessoa que você não vai conseguir engatar um outro relacionamento porque você ficou pendente no primeiro. Ou então, quando você sai de uma relação de um sócio, que houve uma traição. Isso, gente, é nas diversas áreas mesmo. Na sua relação com o dinheiro, se você desfalcou a empresa que você trabalhava, se você foi desfalcado. É na sua relação com o trabalho, é na sua relação com a sua relação amorosa, enfim. Então, a constelação familiar, ela lida com a relação com os âmbitos da nossa vida, nossa relação com o dinheiro, nossa relação com o trabalho, nossa relação com o amor, com a saúde, Pronto. em diversas áreas. Eu É, costumo por dizer que exemplo, constelação é isso. por exemplo, né, assim, eu abrindo aqui meu coração, né, perdi meu pai para o Covid há 3 meses atrás, né, e assim, a gente pensa que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, né, eu não Uhum. sou ligado às datas, né, minha esposa até tem raiva de mim por causa disso, que eu não, sabe, teve uma vez que até lembrei o aniversário do meu cachorrinho, não lembrei o dela, só para ter ideia da situação como eu sou bem desorientado de data, Sim, né, mas assim, o que eu falo é que a gente sente diariamente alguma coisa, a ausência, aquele telefonema, aquela coisa que a sim, gente estava sempre. Então, assim, não como consulta, mas é necessário, como você mesmo está falando, passar por esse estágio, é sim, necessário, não é isso? Faça assim um sim. breve, porque já a gente vai ter que começar a parte É clínica. necessário. É necessário. Então, o cachorrinho morreu da criança, vamos Pronto. fazer o enterro do cachorrinho, nada de comprar um cachorrinho novo, botar no lugar. O É. filho, isso é muito comum no interior. Eram muitos filhos e eles morriam prematuros, às vezes com 1 ano, às vezes na barriga da mãe. A mãe não tinha tempo de chorar a dor daquele filho. Logo depois ela estava grávida de novo. E aí o que que acontecia? O nome do filho que tinha morrido ia ser João. Como ele durou 6 meses ou durou 1 ano vivo, e a mãe não teve tempo de chorar, era normal que a família botasse o mesmo nome no próximo filho.
E, gente, nome tem um peso muito forte. Então, durante anos, nós temos o nome do pai, do avô, dos netos, e é o Júnior, o neto, o filho. Isso tem um peso de ancestralidade, de onde você veio, das suas raízes. A nossa cultura brasileira, ela não faz muito isso, mas a cultura oriental, ela é muito ligada a essa questão dos ancestrais, de saber sua história, de saber de onde você veio, da bandeira, da família, né, do brasão. Algumas famílias são muito ligadas e a gente percebe que isso traz uma firmeza maior. Você consegue entender de onde você veio. Então, tudo na nossa vida está conectado. E às vezes, Thales, o nosso corpo ele não vai se comunicar para a gente de outra forma. Ele vai se comunicar por meio de uma pressão que cai, um refluxo que vem quando Isso. você engoliu alguma coisa, É não digeriu verdade. bem. É Aí verdade. você vem com refluxo, uma sinusite. Só que quando a gente começa a olhar para o nosso corpo e escutar o que ele diz, a gente começa a perceber, caramba, eu até costumava dizer, eu engoli um sapo de perna aberta semana passada do meu chefe. Na semana seguinte veio a crise do refluxo. Ou então eu tive uma raiva muito forte, meu corpo começa a papocar com aqueles furúnculos Sim, embaixo sim, da sim, sim, axila sim, ou do sim. lado do corpo. Sim. Então, gente, os nossos sintomas, eles são grandes correios E- para conversar com a gente e dizer que algo não vai bem. Quando a gente para e Exatamente. olha, a gente consegue grandes pérolas, né? Exatamente, exatamente. É importante isso, porque as pessoas, às vezes, eles são remediativas, né? Você chegou a um médico, não generalizando, mas assim, você chegou ao médico, está com um problema. Ele quer sair de qualquer forma com aquele medicamento específico. Às vezes sai até com 10 na bolsa, né? Assim, ele sai na prescrição Sim. uns 10. E não é bem isso. Você tem que ter a visualização holística do processo, Uhum. buscar. Mas aí o médico não tem aquele tempo de, no SUS, por exemplo, de dar aquele atendimento. Por isso que as Sim. práticas integrativas e complementares, elas estão sendo vinculadas ao SUS, né? Como a Sim. gente já vem falando sempre aqui desde 27 de março de 2018, né? Tanto a constelação familiar como a aromaterapia, elas entraram nesse vínculo e elas podem sim ser práticas. Você é professora, né? Você Sim. coordena um grupo de tanto de professores como alunos, enfim. Você tem diversos. Você é um laboratório em pessoa, né? Assim, tem laboratório tudo que é jeito para você pegar. Eu vou hoje trabalhar isso aqui, você tem. E tal, isso aqui. Então, isso é bom porque há um crescimento. Agora vamos Sim. na questão direta do processo. A gente falou o que era, você, poxa, muito, muito bem falou o que era. Como é que a gente irá ajudar nessa parte da aromaterapia também para esse tipo de pacientes, esse tipo de pessoas que chegam até você, que chegam até esses consteladores? Como é que a gente vai poder realizar algo de somar? O que é que a gente vai poder somar da aromaterapia em relação a isso? Bom, aí, a aromaterapia, ela me ajuda muito no sentido de ajudar o paciente a olhar para esse sintoma. Porque, às vezes, é um sintoma físico, é uma dor de cabeça crônica, é uma enxaqueca que não passa há anos, é um Isso. refluxo, é uma insônia, é uma crise de ansiedade que vai aos picos, e a gente precisa olhar para isso. Então, muitas vezes, ele chega para mim e diz, não, eu só queria me livrar dessa dor de cabeça. Eu digo, beleza. A gente pode ignorar um pouquinho, mas se eu te Um disser que a pouco. gente só vai conseguir ficar bom quando começar a olhar para ela, Exatamente. e Mexer aí vai na. isso, vai no seu tempo. Quando você estiver Cutucar. disposto a olhar, então os olhos ajudam ele a começar a entender isso. Porque, como eu disse, olhar para uma dor, né, se conectar com aquela dor, talvez viver um luto que ele passou a vida inteira negando, né, Isso. lidar com a situação de um filho que perdeu é uma dor, gente. É uma dor. Com E os certeza. óleos essenciais, eles me ajudam nesse processo de receber esse paciente que está vindo, muitas vezes, de Massa. várias terapias, né? Está vindo um pouco desacreditado, onde ele já viu que ele vai mudando só a marca da É, medicação e ele não responde, é verdade. porque até costumo dizer assim, eu digo, olha, gente, sintoma é como um carteiro. Ele vem, entrega a correspondência na sua casa. E Sim. aí você solta os cachorros para ele. O carteiro vai embora. Da próxima vez, ele volta novamente, porque é uma correspondência para você, é o sintoma. Você solta um tiro no carteiro. Mas da próxima vez, vem um oficial de justiça cobrar. E aí ele vem com o seu nome para você assinar.
Exatamente. Então, assim são os sintomas quando a gente trabalha que a gente não escuta. Então, às vezes começa com enjoo, náusea. Uhum. Depois vem enxaqueca uma vez ou outra, depois vem enxaqueca crônica. Quando a gente vai perguntar na anamnese como que começou o sintoma. Exatamente. Então, a gente vai trabalhar basicamente o quê? Vamos olhar para essa dificuldade para Tristeza, dormir. questão. Isso, a Isso. dificuldade para Vamos dormir, vá. olhar para essa dificuldade para dormir. Quem no sistema, o que aconteceu lá atrás que você precisa ficar alerta, que você não pode dormir. Isso. O que E é que te aí a gente incomoda, né? vai olhando para isso e vai colocando associado óleos que permitam que ele relaxe, que está tudo Ótimo. bem, que se o sistema dele aconteceu, por exemplo, um acidente à noite e acordou abruptamente, então o nosso cérebro ele é programado ou por repetição ou com algo que aconteceu assim de corte, no susto. Uhum. Então a pessoa estava dormindo e do nada recebe a notícia de que aconteceu um acidente, alguém morreu. Ele vai ter dificuldade, ele pode fazer, não é regra. Ele pode fazer esse link de não conseguir mais dormir, Com porque na certeza. cabeça dele pode acontecer alguma coisa. Então ele fica com esse sono quebrado. Isso. Até a gente descobrir na terapia convencional que estava ligado essa insônia a esse Boa. acidente, demora um certo tempo. Então, os óleos Exatamente. essenciais vão ajudando você a se chegar mais, a Com estar mais certeza. disponível, a olhar com um E pouco mais qual, aberto. nessa prática aí, qual seria que você indicaria nesse momento? Nessa pessoa, nesse tipo de pessoas aí? Nesse caso específico, que é para dar aquela acalmada e aquele bem-estar, uma lavanda com bergamota, Boa. Então né? vamos Porque ele vai trazer tendo aquela noção daquela energia, aquele bem-estar que a bergamota isso, dá, né, isso. durante o dia, que ele vai ficando equilibrado e durante a noite ele vai se permitindo descansar. Com Né? certeza. Já Então, tem outros casos que é ligado à questão do amor próprio, que a pessoa sai de uma relação difícil, de um casamento e está com amor próprio lá embaixo. E aí a gente vai perceber como é que foi a relação desses pais, como é que foi a relação dos avós, e a gente percebe que é um ciclo. isso. Então, como que eu vou me permitir ter um casamento saudável se todas as mulheres da minha família separaram? É verdade. Ou então E perderam os maridos por traição. Então, é exatamente. difícil. E isso é muito inconsciente, não está aqui, de forma nenhuma. É algo muito inconsciente, que a gente Uhum. percebe como esse medo muito primário, né? E geralmente muito ainda na criança. É a Isso. mesma coisa da questão financeira. Como que eu, numa família de 12 irmãos, vindo do interior, vindo do meio do sertão, me torno um empresário e vou me destacar na família, e como que eu vou lidar para conversar com meus irmãos, sendo que eles continuam numa situação mais... Né? Então, ou eu levanto a família toda, ou eu lido com essa culpa de Isso. ter enriquecido sozinho. Então, isso causa uma série de coisas que a gente precisa Machuca, trabalhar. perde sono, fez esse processo. Só trazendo um pouquinho o gancho aqui pela minha prática em si, vamos tentar entender o qual motivo que a Sheila orienta esses dois olhos nessa particularidade de pessoas que estão perdendo sono por qualquer coisa ou por algo que ainda não entende o porquê, né? E também a questão da ansiedade, né? Da necessidade de entender que tem algo que ela precisa abrir e Uhum. enfrentar, né? Então vamos lá, gente. Ela falou em lavanda e bergamota. Vamos começar aqui com a lavanda. Já de várias lives, a lavanda ela é muito bem tocada, porque a lavanda realmente ela é, talvez assim, 60, não 60, mas assim, uma boa parte de porcentagem de uso da aromaterapia. Por qual motivo? Ela vem com dois princípios ativos muito queridos. Acetato de linalina, que é um éster, e o linalol, que é um álcool. Esses rapazes juntos, eles entram e fazem você chegar a um sono que é o sono delta. O que é isso? Presta atenção, nós temos 5 fases do sono, certo? A alfa, beta, delta, gama e, enfim, e a teta. Mas aí, o rapid eye movement, que é aquele mexidinho dos olhinhos, que você às vezes está vendo a pessoa mexendo os olhos, aí vale meu Deus, ele está tendo uma convulsão, vou acordar. Faça isso não. Não faça isso não, porque é exatamente o melhor momento, é onde ele está tratando.
Isso aí que a Sheila estava falando. Ele está indo lá no útero da mãe. Ele está indo até o útero da mãe. Gente, isso é perfeito. Que é exatamente onde o cérebro te coloca, não um problema para tu ficar pior, não, é para você resolver. Então ele está indo num sono profundo. O sono profundo só começa aí, nessa terceira fase, gente. Às vezes a pessoa só chega a noite toda na primeira fase. Você acorda de manhã mais cansado do que foi dormir, porque você não entrou no sono profundo. Exatamente, é o sono REM, Rapid Eye Movement. Então, assim, é necessário esse sono. Quem é que vai te posicionar nele? Você. A melatonina. Aí as pessoas vão e compram do exterior a melatonina, né? E a melatonina, gente, é proibida no Brasil. Ela é proibida no Brasil. Mas você tem a sua produção diária, viu, Sheila? A sua produção diária que você precisa. E você não está produzindo por motivos diversos. Um, celular na cara assim que vai deitar, certo? Sim. Outro, discussões. Você prefere estar no âmbito de discussão do que, como você fala, resolver e buscar os porquês das situações e ir lá mexer. Vai doer? Vai. Vai vir espinho? Vai. Vai machucar? Vai. Mas você tem que ir lá. Pela constelação familiar, você resolve isso de uma forma bem interessante, com um profissional. Então, Sim. a lavanda, voltando só para a lavanda ela vai fazer isso, vai te posicionar naturalmente no sono REM, no sono reparador. Naturalmente. Então, tu quer ir, tu quer ficar bem, tu quer botar a bateria do carregador celular lá, amanhecer bem 100%, vai para o sono REM. Aí a lavanda também, ela foi muito pesquisada e ainda é muito pesquisada como um benzodiazepínico. Quem são benzodiazepínicos? Tarja preta. Aquela tarja preta, né? Receitinha azul, né, Sheila? Então, ela é muito relacionada a isso. Não é bem assim. Por muitos anos, Sheila, se achava que a ação dela fosse igual a um benzodiazepínico. Esses alprazolam, diazepam, Rivotril, né, e tal, essa galera, certo? Dessa chamada tarjas pretas. E aí viu-se que não é. Que ela faz esse papel, tá? Mas faz papel além disso. Fizeram um estudo com 16 crianças, isso na França. Ela usando o lorazepam, criança não, adolescente, desculpa, e senhores de idade. 16 ali por 15 dias. E viram que, tomando o lorazepam todo dia, esses 16. Aí pegaram mais 16, também usando só lavanda todo dia. E um placebo, né? Tipo um elixir paragórico. Todo dia, para não dar nada, né? Para pelo menos ter alguma coisa para relacionar, né? Como efeito de placebo. E aí o que aconteceu? Viu-se que, o pesquisador médico, viu-se que nesse período de 14 dias, os resultados do sono, da reparação do sono, da calmaria, da redução de estresse, da retirada da ansiedade como efeito ansiolítico, lítico quebra, ansiedade, foi a lavanda que não tem os efeitos colaterais que ela tem. Aí eles disseram, pronto, já sabemos como é que ela funciona. E não é só assim, não é só assim. A lavanda foi com outro estudo e viram que ela age muito mais parecida com a tal de pregabalina. Já ouviu falar, já, Sheila? Não, mas você vai lembrar agora. Velija, que são essas dores para fibromialgia. E aí se viu que esse produto, que são os medicamentos lá, ele age numa reposição de canais de cálcio. Tá? E aí você perde, facilita, relaxa a musculatura, a dor passa. Lá nos neuromusculares, não é só músculo não, neuromuscular. Tem nervo no meio aí, tá? A lavândula gustifolia, a nossa francesinha ou da Bulgária, ela faz o mesmo perfil. Como prática integrativa e complementar, sempre eu friso isso, você pode pedir ao teu médico, ao teu neurologista, tá? Ou o ortopedista que está te acompanhando, para dizer, eu vou começar a inalar a lavanda, tudo bem? Primeiro, ele não vai te proibir de tu respirar. E para respirar, você pode escolher qual perfume você pode usar. Não pode, Sheila? Tu não pode escolher o teu perfume? Então, eu posso escolher o que é que eu posso cheirar, né? Inclusive, coisa errada não, estou falando coisas certas, né? Então, eu posso cheirar ali a lavândula? Posso. Então, ele não pode me proibir nessa questão da inalação. Outros meios, sim. Mas a inalação, ela é obrigatória,
certo? E não só eu, como quem estiver perto de mim vai fazer essa inalação, tá? Então, vamos lá. Como viu isso, a lavanda funcionava dessa mesma forma. Então, tu tem a lavanda funcionando como um benzodiazepínico, como se fosse tarja preta, e tu tem uma lavanda funcionando como tarja vermelhas de dores fortíssimas. Certo? Então você está indicando coisas perfeitas. Eu vou só acrescentar aqui a bergamota, porque ela tem tudo a ver com o que a gente já falou. Vai ser só um complementozinho básico. Presta bem atenção, Sheila. No finalzinho eu vou deixar você fazer porque tá todo mundo já falando aqui, eu vou assistir o filme, vou assistir o filme, vou assistir o filme, vou assistir o filme. Tá desse jeito, viu? Eu mesmo já anotei, já vou assistir o filme. Né? Então, assim, vou procurar, vou ver se eu acho, né? Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Se você quiser, manda um link. Eu quero. Manda aí. Manda o link pra galera. Você vai mandar o link aqui. Lá na constelação sua, segue constelação. Eu deixo e vai lá ter o nos link comentários. Pronto. Colo lá. Conto. E manda no meu também para facilitar, porque o pessoal às vezes Tá tem preguiça de ir lá no outro, vai no outro, mas enfim. Então, a bergamota. Gente, a bergamota, eu acho algo surpreendente. Eu sou apaixonado por todo o óleo. Vocês notam isso, né? Tudo eu falo. Ai, maravilhoso. Ai, surpreendente. Mas não é fichinha, não. É porque é assim, eu sou desse jeito. Eu sou apaixonado pela aromaterapia. Então, a bergamota, ela tem... Olha o que ela tem. Acetato de linalina. Onde é que ela tem? Lavanda. Tem linalol. Onde é que ela tem? Lavanda. Olha aí. Isso como agentes majoritários. E tem o limoneno. Onde é que tem? No limão, nos cítricos. Por quê? Bergamota é tipo uma tangerina. E ela é cítrica. E para ela ser cítrica, ela tem que ter essa tendência de limoneno. Aí, gente, vocês não têm noção. Linalina e linalol eu já falei, na lavanda. Aí entra o limoneno. Limoneno vai lá, quando você inspira, entra aqui no setor de captação dos nervos olfativos, entra na amígdala, vai para o hipocampo, córtex. Cara, tá lá dentro do teu cérebro, produzindo o quê? Simplesmente serotonina, dopamina e noradrenalina. O que tu precisa para ficar, feliz. Exatamente. Aí tu já tá tendo a calmaria da acetato-linalina e linalol. Aí Deus faz com que aquela plantinha te dê a oportunidade de tu, junto com a calmaria disso aqui, te dar um equilíbrio para você não ter depressão. Como prática integrativa e complementar. Gente, isso é lindo. Além disso, essa menininha, ela tem estudos e mais estudos sobre isso. O único medicamento que eu já vi na minha vida que melhorava vitiligo era de um cubano, lá na Cuba e tal, que ele mandava para cá, eu acho que nem existe mais. Eu não lembro mais o nome, faz um tempão que eu não vejo. Era fitoterápico, era planta. E eles mandavam para cá e as pessoas compravam muito. Tá? Quem souber aí passa o nome, mas existia isso. Então, o que acontece com a bergamota? Acharam, certo, que simplesmente a bergamota, associada com esses 3 princípios ativos, ela, dentro dela, tem um princípio ativo também bem pouquinho, bem fraquinho, que é o bergamoteno, que ele é o psoreleno. Ele simplesmente vai no DNA da célula, quando a raio ultravioleta, que está no sol, porém, tem que estar dosado. Então, isso tem que ser com médico, dermatologista e tal. Que são 320 a 400 nanômetros, ali de ultravioleta A. Dentro do psoreleno com o DNA da célula. Ele vai fazer uns ductos e vai restabelecer a parte errada do DNA que está produzindo o vitiligo. Você tem noção, Sheila, disso? Vocês têm noção do que seja o natural? Então, por favor, não brinquem com a aromaterapia. É uma joia rara. Sim. Vamos estudar, como eu, a Sheila, e alguns aí já sei, já me acompanham a Sheila aí, é para estudar. Não adianta você receber e já soltar, né? Porque isso é importante saber. Sheila, vai para frente, indica outros aí, que a gente vai conversando, ver como é que tá a particularidade aí, tá? Vai lá. E até para você poder fazer essa junção, tem uma ciência por trás, porque, por exemplo, tem óleos que a pessoa diz, Sheila, não me dou com esse cheiro de jeito nenhum. Né? Às vezes faz uma relação com algum outro cheiro, às vezes realmente não gosta. Então, por exemplo, o Ylang Ylang é um óleo também
relaxante também, que eu uso muito nessa questão, Perfeito. principalmente nos casos de depressão. O ylang-ylang com a bergamota, ele tem um efeito excelente, porque ele dá essa levantada. Ele é o blend que eu costumo dizer que é do amor próprio. E você tá completamente falando a verdade. É porque eu me tremo todinho para falar, parece que eu tô vendo as estruturas entrando em cada um aqui, sabe? Eu olho para a Sheila, Sim, mas não tô vendo a Sheila, não. Tô vendo a estrutura química aqui entrando. Gente, olha o Ylang Ylang. A Sheila, até ela talvez, ela já sabe o que ele funciona, mas até ela não entenda o poder, supremacia desse óleo. Ele é o óleo, o único óleo que tem em alta concentração do germacreno D. Então presta atenção o que é esse rapaz, o que é que ele faz. De cara, na pele já, ele equilibra a secreção da glândula sudorípara com a glândula sebácea. Então tu nem vai ficar ceboso, cheio de melecado, e nem vai ficar com aquela transpiração exacerbada. Ele não hidrata, porque nenhum óleo hidrata, eles são umectantes, eles umectam, que no caso é bem diferente, que a gente já falou em outra live, é outra aulinha, mas eles não hidratam, porque quem hidrata é água. Então presta atenção, pele seca, o Ylang Ylang vai melhorar para fazer umectação e ela vai ficar estável, basal. Pele oleosa, né? Ele vai trazer a redução desse óleo e vai fazer estabilidade. Não é isso? Então, sim, preste bem atenção nisso. Fora isso, o que acontece? O Ylang Ylang, ele é um... A gente fala até brincando assim, né? É um estimulante, né? Estimulante, salva casais. é, Salva casais. Para quem tem constelação familiar, é muito importante tratar com o Ylang Ylang, porque assim, o Ylang Ylang, gente, ele é o melhor óleo essencial para hipotensão, ele reduz a pressão. Mas não vão falar agora que eu mandei vocês tirarem a sua captopril, enalapril, a solodosartana. Não, não falei isso não. Falei ela como prática integrativa e complementar, usada junto, inalando, certo? Ou na massagem, né, Sheila? Na sim. massagem, ela vai ajudar, sim, a estabilizar a tua pressão, tá? Vai sim. E também ele vai fazer, né, ele é um feromônio, ele vai atrair, certo? Quem você quer. Tá? Os perfumes afrodisíacos, quando você vê o nome, a Sheila chega a rir, ó. Quando você vê o nome afrodisíaco no perfume, saiba quando realmente é parfum, não é parfum, né? Não é essas águas de cheiro que o cara bota, passa 30 minutos, tá fedendo mais que já estava antes, né? A gente vai, enfim, eu ainda pego, não agora, né, porque era quarentena, mas às vezes eu pego uns ônibus e tal, é massa, você vai com perfume, quando desce tá com 3, né? Não, o menor que tu tem é o que tu botou, né? Então, por Sim. aí, no caso, o que acontece? O perfume, esses perfumes chiques, bem elevados valores, eles têm gotejamentos. Não chega a ser gota, só um gotejamentozinho, assim, bem pouquinho, menos de uma gota do Ylang Ylang. Por quê, gente? Porque o Ylang Ylang, ele vai como ativar a parte sensorial do aproximar, como a própria Sheila falou, se sentir abraçado, se sentir Sim. agarrado. Só que nas plantas elas fazem isso para as abelhas, para os insetos pegarem o pólen e polinizar, né? Porque o Ylang Ylang é uma flor, tá certo? Sim. Inclusive tem muito lá no Nepal, bem frio, né? Tem essa parte assim que é realmente assim fantástico. Então ele traz essas plantinhas nos animais, por exemplo, a formiguinha quando a gente pisa, não tem aquela catinguinha, é um feromônio que faz o quê? Para dizer que perigo para as outras e que ela está sofrendo e que pedindo ajuda, certo? Então isso é assim, no ser humano, a ajuda é diferente. Esse óleo essencial faz mulher e homem subir pelas paredes. É. Certo? Então, cuidado. Né? Cuidado com o Ylang Ylang. Tá? Vamos ver aqui. Minha esposa tá ali. Meu Deus, é fantástico. Você não tem noção, não. Dá para sentir daí? Não, né?
Que eu não Cuidado, que é conheço fantástico. ainda. Ele... Aí, fora isso, gente, ele tem beta-caroteno, que é a formulação principal de quem? Da copaíba. Então, qualquer inflamação, Sheila, que você tiver, vai ser Excelente. perfeito. Dor, ele vai tratar. Vai lá, Sheilinha, pode ir para frente. Pronto. Então, a gente trabalha basicamente nessa questão, óleos que trabalhem com essa liberação, nesse choro preso, né, que ajudem a gente a olhar, a permitir que as questões da vida elas sejam aceitas com mais tranquilidade. Aí a lavanda vai ajudar, a bergamota vai ajudar, o olíbano vai ajudar naquela questão que está Perfeito. presa, que você não consegue botar. Você diz, eu estou com angústia, eu não sei o que é, eu não sei dizer. Então, o olíbano, ele ajuda muito nesse processo. Né? Com Geralmente, as certeza. pessoas que vêm para um atendimento desse, a gente sempre vai trabalhar com blends, com alguns Correto. óleos, onde a gente Corretíssimo. vai inserindo no dia a dia da pessoa até ela conseguir ter uma postura diante da vida melhor. E com a sabedoria de aromaterapeuta que você é. Porque não Sim, dá para fazer, eu vou pegar isso aqui, eu vou pegar dá Coca-Cola e não. Fanta. Não tem Tem que ter essa... cuidado. Ela falou em olíbano, gente, e vocês não têm noção do que seja olíbano. Olíbano é o óleo do incenso da Bíblia. Quando Jesus nasceu, ele recebeu um ouro, que era a coisa mais simples que tinha dos três presentes, mirra. Nós temos mirra, não está aqui, mas enfim. Eu tenho o frankincense, que é o olíbano, tá certo? Então, assim, esse olíbano aqui, cheiro de Jesus, é maravilhoso. Então, assim, esse rapazinho, ele tem beta-carafileno, olha aí, tá lá na bergamota, né? E tá lá na copaíba. Então, você já sabe que para toda dor, para todo processo inflamatório, ele vai. Ele tem limoneno. Falamos em limoneno na bergamota. Falamos em limoneno nos neurotransmissores, na questão da imunidade. Limoneno, gente, tem diversos trabalhos para células tumorais. Você não tem noção, tá? E ele tem o alfa-pineno, que a diferenciação dele na relação de tudo aí é alfa-pineno, tá? Que, enfim, não dá para saber, é maravilhoso. Tem um estudo científico que eu gosto. Hoje mesmo, Sheila, eu fui pesquisar no PubMed. Você vai no PubMed, que é onde tem artigos científicos. E eu coloquei hoje só para ver quantos artigos tinha só sobre frankincense, agora recentes, que eu não tinha visto. E de meses para cá, menos de um ano para cá, cara, 80. É muito estudo. E assim, gente, estudo lá tem para tudo, não é só para planta não. PubMed é para tudo, para tudo que você possa imaginar. O que você botar lá em inglês vai sair, tá certo? E o frankincense é perfeito. Agora teve um óleo que a gente vinha batendo papo aí durante o tempo, que eu sei que você usa muito, e eu não era como o meu. Não era como o meu, por quê? Porque, assim, é um óleo que nem todo mundo sabe aplicar, como você sabe Sim, aplicar, que é o sândalo, né? Não é isso? sim. O sandalwood. Então, assim, o sândalo, gente, tem que saber aplicar. Só para você ter noção, ele é chamado óleo do massoterapeuta. Todo É. massoterapeuta top que existe, top que eu falo não é bichão não, top que eu falo é de inteligência. Inteligência todo mundo tem, que está ali buscando informação. Sabe que o sândalo, ele é, no mundo todo, não é só aqui no Ceará não, no mundo todo o óleo do massoterapeuta. Porém, do massoterapeuta, vetosoterapeuta, dessa galera que trabalha com tambolamento, né? Tamborzinho. E aí, gente, o que é que acontece? Ele tem alfa e beta santalol. É o mesmo produto, só muda a forma, né? Um radicalzinho. E, só falando para vocês aqui, eu tenho não, né? Eu estudei, né? Fiz um estudo científico aí, peguei da internet, que o sândalo, além de tudo que os outros que a gente comentou, ele faz, no câncer de mama, tá? Foi visto que existem as duas células. Aqui é doente, que é a MCF7, e a MCF10A, que é a boa. O sândalo, o óleo de sândalo, que é esse alfa-santalol, ele vai direto na cancerígena. Gente, qual é o quimioterápico que faz essa escolha certa, Sheila? O Pois quimioterápico é. vai arrasando tudo. E para você ver a riqueza de uma questão de você estudar o sândalo, o câncer de mama, o câncer de útero, ele Próstata. está ligado a essas questões de heranças familiares, Sim, de questões com a mãe, com assim certeza. como o homem na próstata.
né? Então, o sândalo, ele vai ajudar naquela questão daquele perdão que está preso, Olha aquela aí. pessoa que está enraizada, e aí como é que o corpo reage? Pedra no seio, E ele é maravilhoso. câncer, Ele né? é fantástico. E outra coisa, gente, eu não falei ainda a coisa mais maravilhosa dele, não. Porque até então, vários olhos fazem isso. Mas olha, preste atenção. Como é que ele faz isso nessa célula, essa célula morrer? Como é que ele faz? Não é ele quem faz, ele manda ela fazer e ela faz por si só. Olha o bicho como é potente. Olha, presta atenção, ele vai chegar na sala e vai dizer assim, ó, eu sou o Sândalo, tudo bem? Eu sou o alfa-santolol, você é uma célulazinha que está matando aí, né, câncer e tal. Eu quero que você se mate, sofra suicídio. Existem dois tipos de morte celular, necrose, que é aquela que a gente fere o braço, aí a gente está necrosando o braço. Ou caiu ali uma coisa que queimou, um produto químico que queimou. É uma necrose. Ou apoptose. Vixe, Thales, que nome feio. Não, é bem simples. A apoptose é assim. A célula chega e se mata. Ela faz suicídio mesmo. Na maioria das vezes para nos ajudar. Sabe por quê? Se você não tivesse apoptose, esse dedo teu tinha 3 pernas, tinha um coração e um pulmão. Porque eram várias células. Mas as células que não são do dedo, elas se matam. Deus é fantástico. Então, o sândalo, ele vai lá nessa célula cancerígena, só nela, e aponta o dedo, eu estou apontando para você, corra feia, né, Sheila? Aponta o dedo e diz, morre, desgraça. E ela se mata. Meu Deus do céu. Além de ser hipoglicemiante, diabético, pode usar como prática integrativa e complementar. Por favor. Entenda isso. Psoríase. Sheila, assim, eu tô fascinado, sabe? Eu queria, assim, que... É assim, gente, as pessoas me perguntaram na live passada com a Sheila e com as outras pessoas que eu fiz, sobre como adquirir esses óleos. Eu tenho uma loja virtual. Se você estiver até na Lua, vai. Entendeu? Não sai daqui de casa, não. A empresa ela é mundial, tá? Que eu vendo meus óleos. E você chega lá, você digita o seu país, vai sair na moeda do teu país, certo? Então, se você está no Portugal, pá, você vai pedir o óleo, vai sair lá de Portugal, na matriz de Portugal, vai para a tua casinha, certo? Então, eu vou botar o link, a Sheila ainda não tem, mas vai ter a loja virtual dela, mas eu vou botar o linkzinho aí e você só ir lá, fazer sua compra, sai na moeda que você quiser, tá bom? Os colares, infelizmente, tem que ser aqui o pessoal pertinho, inclusive, viu, Sheila? Vou presentear você com um, viu? Tá certo? Beleza. Colarzinho para você nas lives se aparecer e dizer assim, rapaz, consegui com o Thales, né? Propaganda, se você não fizer, eu tomo. Eu tomo, viu? Fazer uma ação lá no Constelar Terapia. Gente, ela vai terminar aqui, ela vai falar algo a mais, certo? Ela vai falar. Agora, antes disso, eu amei essa live. Aprendi muito mais do que repassei para vocês informações, tá certo? Vou aprender mais, vão ter diversas outras. Eu queria também avisar para vocês que quarta-feira vai ter uma live muito importante também, no meu ver, certo? Que é exatamente o que é a utilização da aromaterapia em crianças pós-pandemia. Então, a gente vai buscar, certo? A gente vai estar com esse tema colocando na constelação, a gente vai estar com esse tema colocando em vários setores para auxiliar na melhoria da pessoa pós-pandemia. Né? Porque vida segue, a gente tem que realmente trabalhar nisso. Então, vai ser muito importante. Com certeza, vão ser 3 quartas-feiras nessa aí, vai ser com a psicóloga de São Paulo, tá? A Samira, o sobrenome eu não sei falar, Wagner. Enfim, mas é uma pessoa muito competente como a Sheila também, certo? Na área dela. E a gente vai estar conversando profundamente como a aromaterapia vai ajudar nessa transição, tá? Pós-pandemia. Durante ainda agora e pós-pandemia, porque vão retornar às escolas, aquele medo, aquela angústia, aquela coisa, e a Sheila convive com isso todos os dias, virtualmente agora, mas vai voltar, tá bem pertinho aí, eu sei, tá bem, né, um fiozinho aí para a Sheila voltar à sala de aula, né, e é importante vocês assistirem, e vai ter uma novidade, tá, a gente fez uma parceria nessas 3 lives de quarta-feira. Cada quarta-feira a gente vai sortear um óleo essencial que a gente vai estar trabalhando, conversando lá. Né? Então, vai ser legal porque você segue aí Thales Alves Oficial, tá? E segue também a Constelação,
tá? Terapia, constelação, não é isso? Eu esqueci agora. Constelaterapias. Constelaterapias, certo? No caso, eu vou passar um banner, um flyer, tá? Que vai dizer como é que você vai concorrer no dia da live, tá bom? Para esse sorteio, tá bom? Sobre um óleo essencial. E uma quarta-feira vai ser um, na outra quarta-feira vai ser outro que a gente vai estar falando, e na outra também outro, tá bem? Gente, eu vou me despedir, vou deixar aqui com a Sheila para finalizar. Eu vou avisar quando eu estiver perto, ok? Tu não fica com raiva de mim, não. Na hora que o bicho sinalizar que Sheila, tchau. Eu tenho quanto tempo? Temos 4 minutos. Pronto. Gente, no mais eu queria agradecer ao Thales e agradecer vocês pela audiência. Dizer que a minha página no Instagram está disponível. É @constelar_terapias. Lá a gente bate um papo a respeito de constelação, a respeito também de óleos essenciais, a respeito de educação sistêmica. Tem um jeito de lidar com uma criança, de lidar com a família, de forma que a gente valorize esse sistema familiar e trabalhe de forma preventiva. Né? Aquelas questões básicas de escola, indisciplina, violência, tem uma série de questões que, como professor, se a gente estiver no nosso lugar, se a gente estiver alinhado com os nossos pais, a gente entra com mais força na sala de aula e ajuda as crianças também a se realinharem com as suas famílias. E isso, Thales, é libertador para mim como professora, porque a gente, como professora do município, trabalha em escola pública, então eu atendo uma clientela bem específica e que eu tenho um excelente resultado. Ótimo, né? graças Com essa questão emocional dos meninos, o que melhora também o rendimento, né, na minha turma. E eu trabalho com aromaterapia também na sala. Ótimo. Né? Então, quando volta desse recreio, quando eu recebo eles nesse primeiro horário, então tem um momento que eles param para olhar para esse corpo, para sentir, claro que em ambientes, né? Porque não tem como eu fazer de 1 a 1, algo mais responsável. Sim. Né? Então, é um efeito muito importante em sala, essa questão da rotina. Né? Muito importante. No mais, gente, dizer que eu estou disponível, a minha página está disponível, para se vocês tiverem dúvidas com relação à constelação familiar, à terapia associada à aromaterapia, que é algo muito interessante, a gente consegue bons resultados, está aí o Thales para validar isso. Né? E de antemão agradecer, dizer que a gente está sempre lá batendo papo sobre filmes, sobre constelação, sobre família, sobre filhos. E vamos assistir como é o nome do... Som do Coração. Som do Coração. Eu vou deixar o link nos comentários. Gente, muito obrigado, certo? Foi um prazer. Até próxima live, no meu caso até quarta, Sheila até amanhã, eu acho, depois ela tem quase live quase todo dia. Enfim, mas assim, eu só vi online, Sheila, online. Aí eu, eita, Sheila, tá demais, né? O negócio aí vai acabar. Tchau, Sheila. Um abraço, tchau a todos. Valeu, gente. Um abraço.